Hosana. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Aleluia. Sorie canta balanci. Hebreus capítulo 10, verso 35. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro em pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agrada nele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Amados, na semana passada nós meditamos aqui sobre frustração, decepção e traição. Nós conversamos sobre de que muitas pessoas retrocedem por causa da influência, da frustração, da decepção. E eu sei que Deus falou conosco e eu nesta semana pude ver que se a gente não tiver consciência de quem somos, de quem servimos, nós podemos vacilar em um momento em que as coisas não dão certo ou não acontecem como nós esperamos. Mas hoje eu queria meditar com vocês sobre a questão de perseverança. Porque aqui está dizendo, em verdade vos afirmo, em verdade eu te digo, com convicção plena eu declaro, que nós necessitamos de perseverança. Perseverar é o quê? É você ter constância, é você continuar, é você não desistir, é você realmente manter o seu foco, manter a sua vida naquilo pelo qual você foi chamado. Mas infelizmente o que nós vemos é que muitas e muitas pessoas, elas deixam-se levar pelas circunstâncias, deixam-se levar por coisas que acontecem, deixam-se levar muitas vezes até mesmo pelo pecado que tão de perto nos rodeia, como diz o capítulo 12 de Hebreus. E nós precisamos então sermos fortalecidos na perseverança. Nós precisamos manter a nossa fé, apesar das lutas e dificuldades. Quantas pessoas que você conhece, que já sentou nessas cadeiras e hoje estão novamente nas drogas, estão novamente longe de Deus, por quê? Porque deixaram de perseverar. A sua vitória não está num local, a sua vitória não está numa igreja, a sua vitória não está em um ambiente ou baseado em pessoas, mas a sua vitória está em você perseverar em obedecer a Deus, perseverar na palavra de Deus, perseverar na obediência.
E nós precisamos então entender de que Deus nos chama para isso. E nós precisamos sermos desafiados a continuar. E eu queria destacar 3 coisas, ou 3 atitudes, ou 3, coisas que poderão fortalecer ou manter a nossa convicção. A nossa perseverança. E a primeira dela é a convicção. Porque uma das coisas que vai fazer você permanecer e continuar, apesar da luta, apesar da tempestade, apesar dos ventos contrários, apesar da circunstância que você, puxa, parece que não está dando certo. Você precisa desenvolver uma convicção de quem é o Deus que você serve. Você precisa desenvolver uma convicção, uma certeza, algo bem convicto dentro de você de quem é o Deus que você está servindo, quem é Ele de fato. Você precisa de uma convicção de saber quem é você. E você precisa ter convicção, na verdade, de saber que Deus tem um propósito na sua vida, de que você tem uma marca. Então nós precisamos desta convicção. Nós precisamos não abrir mão, porque quando eu conheço a Deus, quando eu entendo quem é Deus, então eu vou saber quem eu sou em Deus, e então eu posso enfrentar o desafio, eu posso enfrentar a luta, porque eu sei, como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. E meus amados, o que nos leva a vacilar no momento da luta, é que nós somos atingidos na convicção de quem é Deus. Satanás usou de artimanha desde o início e ele não muda a sua estratégia. Quando ele chega para Eva e diz, olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. Olha, se você comer, Deus está falando para você não comer do fruto, porque se você fizer isso, você vai ter o pleno conhecimento e vai ser igual a Deus. E certamente você não morrerá. Satanás, ele usa dessa estratégia para trazer confusão, para trazer dúvida, para trazer incerteza em relação a quem Deus é. Deus foi taxativo para Adão e disse assim, a alma que pecar, essa morrerá. Não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus foi taxativo e claro, e quem pecar, recebe a morte. Mas Satanás, ele vem tentando enganar. E ele na sua vida muitas vezes vem querendo colocar dúvida nas suas convicções. Vem colocar dúvida na sua certeza de fé. Muitas vezes ele vai usar doutrinas ou pessoas ou religiões tentando colocar setas. Vão querer usar situações para colocar dúvida do Deus que você serve. E você muitas vezes, se você não estiver preparado, se você não tiver realmente certeza, porque convicção é certeza de quem é Deus, você pode vacilar. Se de repente alguém bater na porta da sua casa trazendo uma ideia, ou uma doutrina, ou uma filosofia, e se você não souber quem é Deus, você pode ficar meio balançando. Quantas pessoas vivem pulando de igreja em igreja, buscando se saciar, buscando encontrar algo. Meu amado, você não vai encontrar nada em uma igreja. Você só vai encontrar sentido para a sua vida na pessoa do Senhor Deus. Quando você tiver convicção de quem é Deus, você não vai ser levado pelos ventos de doutrinas. Você vai ter convicção que pode as suas emoções não estarem correspondendo, pode a situação estar realmente sendo como um vale de sombra da morte. Você permanece, porque você tem certeza de quem é Deus e de quem é você. E eu pergunto, quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus o qual você entregou a sua vida? E quem é você? Quem sou eu? Diante desse Deus, que a palavra de Deus nos revela. Mas nós vemos muitas pessoas vacilantes nisso. Não tem uma identidade clara de quem Ele é.
Se de repente, numa busca de uma resposta, em uma oração, em busca de uma solução, e aquilo não aconteceu dentro daquela expectativa que ela tinha, pronto, ela já fica em dúvida. Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Porque eu pedi isso e não veio? Onde que está a minha falha? E começa a querer colocar dúvida em quem Ele é e no próprio Deus. Deus não me ama, porque eu pedi isso e não deu certo. Então, amados, para perseverarmos, nós precisamos desenvolver a convicção. Convicção é certeza. Agora, como que eu fortaleço a minha convicção? Eu fortaleço a minha convicção pela fé. E o que é fé? A fé é a certeza, a fé é a convicção daquilo que eu não vejo. A fé é a convicção, é a certeza daquilo que eu espero e vai acontecer. A fé é você ter convicção plena de que aquilo que você está buscando, aquilo que você está seguindo, o Deus que você está servindo, Ele é fiel para fazer o que Ele cumpriu. O que Ele prometeu. Ele vai cumprir o que Ele prometeu. É o que o texto está falando para mim e para você. Em verdade vos afirmo que precisais de perseverança. E se cumprirdes a vontade de Deus, Ele vai te dar tudo aquilo que Ele prometeu. Amados, como está a sua convicção? Como está a sua fé? Como que você tem vivido a sua fé? E como que você alimenta a sua fé? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Tem cristão aí que vive vacilante. Eu senti, eu vou numa reunião aqui, uma reunião lá, porque eu senti algo diferente. Meu amado, você não pode viver porque você sente, porque as suas emoções são oscilantes. Tem dia que você sente tudo, tem dia que você não sente nada. Mas o Deus que você serve, você não poderá servir pelo que você sente, mas o justo viverá pela fé. E fé é convicção. Eu tenho Deus comigo e com Ele eu sou mais que vencedor. É esta convicção que vai fazer diferença. Mas de repente, eu estou orando, mas não estou mais sentindo a presença de Deus. É sinal que alguma coisa está faltando nas suas convicções. Será que Deus está me ouvindo? A Bíblia é clara em dizer quem é Deus. A Bíblia é clara em dizer que tudo que pedirmos a Ele com fé recebemos. Deus é Deus que responde. Então nós precisamos de convicção. Mas tem a terceira coisa que eu e você precisamos, nós precisamos de motivação. Tem muita gente desmotivada. Motivação nada mais é do que você ter um motivo pelo qual você vai fazer algo. Motivação está ligada também a você ter, entusiasmo, e de você ter alegria, não, eu vou vencer, de você ter uma energia dentro de você tão forte, que te motiva, que te impulsiona a continuar, apesar das lutas. Mas tem muita gente desmotivada porque deixa-se levar pelas emoções. Então motivação é uma outra coisa que nós precisamos ter. Motivação nos leva a tomar decisões convictas, seguras. E nós vamos agir segundo esta motivação. E qual é a nossa motivação principal? Adorar a Deus, servir a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A motivação que eu tenho que ter na minha vida é ter Deus no seu devido lugar. É colocar Deus realmente como o Senhor da minha vida. É entender que Ele me chamou para uma vida abundante, uma vida de vitória, mas uma vida de desafio e lutas. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Motivação. Nós precisamos nos tornar um povo motivado, vibrante, seguros de que apesar das lágrimas que vamos derramar na hora da tristeza, nós temos segurança, nós temos consolo, nós temos Deus ao nosso lado. E eu pergunto a você, querido, como está a sua vida? Como está a sua motivação? Você é motivado pelo quê? Pelo que você vê? Você é motivado pelo quê? Pelas aparências das coisas? Você é motivado pelo quê? A motivação maior está em você ter Deus como o Senhor da sua vida.
Então nós precisamos de convicção, nós precisamos de motivação, mas nós precisamos também de ação, atitude. Muitas pessoas, elas fracassam porque não decidem, não agem, não fazem. Muitas pessoas gostam de Jesus, gostam da palavra, gostam do culto, gostam da música, gostam da palavra, gostam da profecia, gostam dos dons, gostam disto, gostam daquilo, mas não pratica. Sentem a presença de Deus, são tocados por Deus, mas são somente ouvintes. E aqueles que são ouvintes e não são praticantes, constrói a sua casa sobre areia. E se prepare, meu irmão. Se a sua casa estiver sobre areia, ela vai cair. Você não vai permanecer. Não se iluda. Não se iluda. Você não vai manter a sua fé baseado em um pensamento positivo. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, ela vai construir sobre a rocha. Virão a tempestade, virão a luta, mas eles permanecerão porque estão firmados, não baseado no que ouve, no que sente, no que age. Eles são baseados, firmados naquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é a verdade. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Vivemos numa geração do instantâneo. Vivemos uma geração plugado em uma ilusão. Agora Deus não é um site. Deus não é uma onda. Deus é Deus e Ele é Senhor, Ele é Rei e Ele não muda. Ele permanece sendo Deus, Ele continua sendo o suprimento para todos aqueles que nele creem. Então eu preciso de convicção, eu preciso de motivação, eu preciso de atitude. O que Deus tem te falado? Sabe o que é? Deus tem falado comigo, mas eu não consigo fazer. Eu não consigo obedecer. Deus mandou eu fazer aquilo outro, mas eu sei que é certo. Eu sei que está escrito na palavra de Deus. Eu sei que Deus fala, mas olha, eu não consigo. Não tem problema. Deus não vai te obrigar a fazer, mas se prepare. É questão de tempo. Se você não decidir fazer o que tem que ser feito, a sua vida está vacilante. E a Bíblia é muito chocante. Tem um versículo que diz que o ímpio não permanecerá na minha casa. Então, amados, nós precisamos de perseverar. Deus não pode ser uma emoção. A vida cristã não pode ser um momento gostoso de domingo à noite. A nossa vida cristã não pode ser um momento de êxtases. E é tão vibrante, é tão gostoso você se envolver com Deus, é tão maravilhoso você desfrutar da presença de Deus, é tão fantástico você ter o sobrenatural atuante em você, os dons fluindo em você. Mas se ficar só nisso, não tiver prática, ser usado por Deus não te garante salvação. Porque muitos chegarão naquele dia dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu realizei isso, realizei aquilo. E ouvirão: eu não vos conheço. Então nós precisamos de atitude. Nós precisamos de prática. Jesus tem que ser algo real. Nós temos que buscar cada vez mais sermos parecidos com Ele. Nós precisamos sim de não desistir e falar: Deus, forma em mim o teu caráter. Forma em mim. Mas tem gente que não quer isso. São levados por ventos e ventos. Mas eu sei que você e eu somos desafiados a permanecer,
a perseverar. E eu queria destacar aqui 3 relatos bíblicos interessantes. Eu quero falar sobre 3 cegos que Jesus curou. O primeiro dele, com certeza, todos nós já ouvimos muitas, mas muitas vezes, é o cego de Jericó. E nós vemos aquele homem que estava à beira do caminho, pedindo esmola, pedindo ajuda. Mas um certo dia ele escuta um barulho diferente. E ele pergunta para as pessoas que estavam à sua volta: que barulho é esse? E eles responderam: é Jesus, o Nazareno. Jesus está passando por aqui. Com certeza aquele homem já tinha ouvido falar de Jesus. E ao saber que Jesus estava muito perto dele, ele começa a ter convicção: opa, hoje pode ser o meu dia. Opa, Jesus está perto, eu não vou perder esta oportunidade, eu não vou deixar isso passar. E ele começa a clamar, ele começa a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algo nasce no coração dele, uma força, um poder sobrenatural vem e começa a dominar os seus sentimentos, as suas emoções. E ele começa a não se importar com o que as pessoas iriam falar dele. E ele começa a clamar, ele começa a buscar Jesus. Mas ele foi desprezado. Ele foi desprezado pelos próprios discípulos. Ele foi desprezado pelas pessoas que estavam querendo Jesus. E não, olha, não perturba o mestre, cala a boca. Quando eu e você buscamos a vontade de Deus, vai ter resistência. Quando eu e você queremos Deus, vai ter pessoas que se levantarão. Quando eu e você queremos Deus, nós vamos ter que enfrentar. E nós precisamos perseverar, e para perseverar, nós temos que ter convicção. A convicção de que Jesus está ali, e eu não vou perder esta oportunidade, eu não vou abrir mão desse momento que Jesus se faz presente. E ele começa a clamar muito mais, e ele é motivado pela presença de Jesus, e falar: não, hoje é o meu dia, eu não vou abrir mão. E ele toma a decisão de clamar mais alto, de falar mais alto, não se importar com o que as pessoas estão dizendo. E ele clama, clama. Quando você e eu perseveramos, convictos de que Deus é Deus, de que eu em Deus sou mais que vencedor, de que Deus tem a resposta para as minhas dificuldades, quando esta convicção está dentro de mim, Jesus para nos ouvir. Mas muitas vezes, Jesus tem parado perto de você. E você está tão cheio de ideias, tão cheios de conceitos e preconceitos. Jesus para e faz assim. E você está tão ocupado, tão cheio de corre-corre, que você nem tem tempo de clamar. As suas convicções já estão oscilantes. Jesus já virou uma religião. É aqui e acolá. Vive oscilante, mas aqueles que têm convicção, aqueles que estão motivados a se encontrar com Jesus, a clamar e receber o milagre, a ser realmente tocado, eles vão clamar. As pessoas vão rejeitar, as pessoas não vão entender, mas ele vai clamar, ele vai buscar. E Jesus para e diz: busque, chama aquele homem. Jesus está parado aqui e ele está te chamando. Pode chegar, porque hoje é o seu dia. Você que tem clamado nas madrugadas, você que tem clamado lá no seu carro, muitas vezes chorando, dizendo: Deus, por favor, me socorre. Você que está passando por um momento, ele está aqui hoje. Há um borbulho no mundo espiritual, há um barulho aqui, e ele está parando para dizer: pode se achegar, porque hoje é a sua noite. Chega o homem, ele tira a capa. Você já ouviu muita mensagem da capa, não é esse o tom que eu quero hoje.
ele chega até Jesus. E Jesus olha para ele com compaixão e diz: que queres que eu te faça? O que você quer? O que você quer? Ah, não sei, talvez. Legal, né? O pastor hoje está emocionado. O louvor foi legal. O que você quer? O que você quer? Ah, eu queria uma profecia. O que você quer? Qual é o seu clamor? Qual é a sua convicção? Qual é a sua motivação de estar aqui nesta noite? Mestre, eu preciso ver. Mestre, eu não quero mais andar na escuridão. Mestre, eu não quero mais depender de ajuda das pessoas, eu quero ver. Será que Jesus não sabia o que ele queria? Com certeza. Mas ele queria a proximidade. Vai ter momento na nossa vida que Jesus quer intimidade. Ele quer ouvir o seu sussurro. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer ouvir você dizendo: Senhor, eu preciso de cura. Eu preciso ver, eu preciso enxergar a tua presença, mesmo neste vale da sombra da morte, mesmo nesta crise conjugal, mesmo nesta crise financeira, mesmo nessa situação difícil, eu quero ver a tua presença. Filho, veja. Convicção. Era tão convicto aquele homem. Ele tinha uma motivação forte. Que as pessoas que se levantaram contra ele não foi obstáculo. Ele superou. Ele decidiu que aquele dia ele seria ouvido por Jesus. Mas tem um segundo cego. Um segundo cego diferente. Diz lá. Deixa eu achar aqui para te falar. Marcos 8, 22. E chegaram em Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Agora é um outro contexto. Agora tem ali pessoas, familiares, amigos, que com certeza talvez estivessem naquele momento em que o cego de Jericó foi curado, ou talvez ouviram a notícia de que Jesus cura os cegos, que Jesus tinha a resposta, curou lá o Bartimeu, ele foi curado, e a notícia correu, e ali talvez os familiares, os amigos deste cego que não tem o nome. Vamos, olha, é o seguinte, você está cego, né? Olha, tem aí um tal de Jesus, vamos lá. Ele também ouviu. E ele precisou tomar uma decisão de aceitar o convite ou rejeitar o convite. Ele poderia falar: não, olha, eu não quero saber disso. Eu já tenho a minha religião. Eu não vou não, deixa para lá. Fazer o quê? Eu nasci assim, a minha sina, é o meu destino, é o meu karma. Não, não quero, não quero. Mas ele foi motivado pelos seus amigos, ou talvez familiares, e falou: não, vamos lá. Ele falou: tá bom, eu vou. Talvez ele ouviu falar, talvez Bartimeu, ou sei lá, não sei se tinha só uma brincadeira, talvez tinha lá uma associação dos deficientes visuais que se reuniam naquele lugar. Talvez eles ouviram falar. Mas ele com certeza, ele precisou decidir. Quantas pessoas que você vai para tentar ajudá-la e ela diz: não quero. Não quero. Vamos até Jesus. Jesus é a resposta. Não, não quero, olha, deixa para lá. Eu já tenho a minha religião. Mas aquele cego, ele ouve. Porque a Bíblia não fala que eram os seus familiares, mas com certeza tinha que ter alguém da família junto. Ele ouve aquelas pessoas que dizem: vamos até Jesus, eu vou levá-lo até Jesus, vamos comigo, porque há alguém que pode mudar a sua história. Jesus tem a resposta.
Olha, eu ouvi falar do tal Bartimeu que Jesus curou. Então, quem sabe, você pode receber esse milagre. Com certeza, aquele homem começou a crescer na sua convicção. Opa, se ele curou o outro, pode me curar. Opa, os meus amigos estão me animando. Opa, eu vou lá. E eles trazem aquele cego até Jesus. E é interessante que o texto diz: trouxeram-lhe um cego para que o tocassem. Não era para orar. Eles sabiam que Jesus poderia. E o que acontece nesse texto? Então eu tenho convicção de que esse cego foi despertado. Talvez meio vacilante ainda. Mas de repente Jesus vem, tira aquele cego. E diz o texto. Vamos ver lá. E Jesus tomou o cego pelas mãos, levou para fora da aldeia. Imagina essa caminhada com Jesus que ele não conhecia. Ele chega até Jesus, Jesus pega ele pela mão e fala: vamos comigo. Leva para fora da aldeia. Quer dizer, se separa do ambiente. Ele queria estar próximo, ter um contato individual com ele. Ele pega para a mão e leva para fora da aldeia. E aí Jesus faz algo. Gospe no chão. Mistura o guspe. Faz um lodo. E passa no olho daquele cego. É a primeira vez que ele faz isso. Aquele cego tinha ouvido falar de que Bartimeu foi curado instantaneamente. Jesus tinha operado um milagre imediato. Agora Jesus toca nos olhos dele. Ele não viu o que Jesus fez. A Bíblia fala que ele cuspiu, mexeu. Mas aquele cego não sabia que era guspe, porque ele estava mexendo um barro. Mas a hora que Jesus toca nos olhos dele, ele talvez no coração dele falou: é agora! Porque Jesus tocou aquele homem, agora chegou a minha vez. Amados, nós precisamos entender de que Deus é Deus. De que Deus vai operar na nossa vida do jeito que Ele bem entende. E o que aquele cego recebeu? E Jesus chega para ele e pergunta: e aí? E aí? Qual foi a resposta dele? Eu vejo, mas. Eu vejo, mas os homens são como árvores. Imagine aquele homem que tinha ouvido falar que Jesus curou o Bartimeu. Foi um toque só, foi imediato. Jesus vem e toca nos olhos dele. Ele recebe um toque diferente, mas o milagre não veio completo. Ele começou a ver árvores andando. Olha que coisa confusa. Provavelmente esse cego não era de nascença. Porque ele diz assim: estou vendo homens como árvores. Ele está dizendo: olha, eu estou vendo um vulto. Eu estou vendo umas coisas, mas ainda não, mas estou vendo. Ele poderia lamentar nesta hora. Ele poderia falar: mestre, o Bartimeu foi curado na hora. O senhor tocou e eu não recebi. Mestre, o senhor fez lá um milagre instantâneo aqui. Espera aí, o que está acontecendo? Ah, viu, está vendo, eu não mereço. Está vendo, eu nasci com esse karma mesmo, eu nasci com esse problema. Ah, está vendo, não dá certo, eu vou desistir. Está vendo, não deu como eu esperava, não foi do jeito que eu tinha expectativa. Não, deixa para lá. Quantas vezes Deus toca na sua vida e você começa a enxergar.
Mas só porque não foi do jeitinho que você queria, não foi da maneira que você pediu, você está vendo? Deu certo. Está vendo? Falaram que Jesus me respondia isso, mas olha o que aconteceu. Mas aquele homem, ele demonstra uma convicção. Estou vendo. Eu estou vendo. Mas ainda não é completa a bênção. Você e eu precisamos viver pela fé. Você tem clamado por um milagre na sua casa, na sua vida. Você precisa declarar, estou vendo. Mas olha, ainda é vulto, ainda não é a imagem clara do milagre na sua vida. Mas eu estou vendo. Olha, mas vem cá, você está desempregado e o emprego não chegou ainda. Mas eu estou vendo. Olha, eu estou doente, mas parece que ainda a saúde não veio. Eu estou vendo. Olha, essa situação é difícil, parece que tudo, Deus se esqueceu de você. Não, eu estou vendo. Deus vai te tocar pela segunda vez. Você lembra daquela mulher que chegou para Eliseu, perdeu o filho dela. Como vai, mulher? Tudo vai bem. O que é isso? Palavra. Mas tem gente que dá um espirro, porque um pozinho entrou no nariz. Atchim! Ai, estou com gripe. Não, eu acho que vai atacar minha sinusite. Ai não, olha, eu vi no jornal lá que está tendo a gripe suína. Será que esse espirro, não, acho que vai ser a gripe suína. Ah não, e tem gente que começou com uma gripe e está com pneumonia. Ai, eu estou começando já a sentir uma dorzinha aqui nas costas. Ai, não sei. Estou exagerando, tudo bem. Eu estou só exagerando. Mas eu vou te perguntar bem baixinho, para ninguém ouvir. O que você faz quando sente uma dor? Primeira coisa que você faz. Bem baixinho. Aquela segunda gaveta que tem lá da cômoda. Você vai abrir a gaveta primeiro. Lá tem Doril. Tomou, a dor sumiu. Eu estou vendo. Apesar de ainda ser árvores. Eu estou vendo. Deus é o meu Senhor, o Senhor é o Senhor que me sara, o Senhor é o Senhor que me cura, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Deus está do meu lado, apesar de eu não estar vendo direito ainda, Deus continua comigo porque Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, então Deus está comigo hoje, Deus está comigo agora, eu estou no vale, mas o Senhor não me abandonou porque eu sou o filho dEle, Ele é o meu Senhor e Ele me segura pela mão. Deus está me segurando. Mude o seu linguajar. Pare de murmurar. Para de ser um maledicente. E confesse. Deus está comigo. O Senhor é meu pastor. Deus é meu supridor. Deus é o meu Senhor. Eu estou vendo. O que você espera de Deus daqui até o final do ano? O que você espera de Deus daqui a um ano? O que você espera de Deus daqui 15 anos? Ah, cara, eu quero uma bênção, né? Se Deus me abençoar, glória a Deus. Se Deus não abençoar, aleluia. Deus sempre te abençoará. Veja, estou vendo. Deus tocou naquele homem e ele foi curado. Precisou 2 vezes. Precisou continuar crendo. Mas tem um terceiro cego. Um terceiro cego. E a Bíblia diz que ele era um cego de nascença. E a história é um pouquinho mais diferente. Lá em João 9, e passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Agora,
O cego não clamou, o cego não foi levado. Agora Jesus passando vê um cego. Jesus está passando aqui. E Jesus está olhando e sabe seu nome, sabe a sua dor, sabe a sua luta, sabe a sua tristeza, sabe a sua dificuldade. Ele está te vendo. E aí os discípulos: mestre, quem pecou? Quem é o culpado desse cego ser cego? Aí Jesus começa a falar: olha, não nem seu pai nem sua mãe pecou, mas essa doença, ou esse cego, ou esta dificuldade que ele está passando, será para que manifeste a glória de Deus. Deus está olhando para vocês, para muitas pessoas aqui. E você está perguntando: no que eu pequei? Onde foi que eu errei? Por que eu não estou conseguindo? E Jesus está olhando para você: olha, o que você está passando não é por pecado, nem por luta, por dificuldade, nem peso, nem castigo. Esta situação que você está passando é para que nela a glória de Deus seja manifesta. Com certeza, a família desse cego de nascença também já o tinha ouvido falar de Jesus. Mas o texto fala, daí ele fala: importamos que façamos a obra de Deus enquanto é dia. E como convém, ele começa a pregar para os seus discípulos. Lá no versículo 5, enquanto o mundo, estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, novamente ele cospe no chão. Como falei, imaginando que tinha lá a associação dos deficientes visuais. Ele já tinha ouvido falar de 2 cegos. De Bartimeu, que foi instantâneo. De um outro cego que foi 2 vezes. Ele pôs o lodo nos olhos e orou a segunda vez. Agora Jesus chega para este cego. Novamente, faz o lodo e toca. Só que agora, esse cego não enxergou nada. Nem homens parecidos com árvores. Ele só sentiu o lodo nos seus olhos. Haverá situação na nossa vida que só sentiremos o toque. E aparentemente não vai acontecer nada. Mas Jesus continua: quando ele toca, a bênção não vem pela metade. E aí continua o texto. Cuspiu no chão, com saliva e fez o lodo, untou nos olhos do cego e disse-lhe: vai e lava-te na fonte de Siloé. Eu não sei a distância, que sinceramente nem tive tempo de pesquisar a distância de onde ele estava até a fonte. Mas sendo perto ou sendo longe, aquele cego ouviu falar da fama de Jesus. Jesus toca nos seus olhos e agora ele tem que ir até Siloé. Ele tem que caminhar em direção àquela fonte. Com certeza ele não poderia ir sozinho. Ele não era tão habilitado assim para ir sozinho até a fonte. Com certeza aquelas pessoas, seus amigos, seus parentes, tiveram que pegar na mão dele. Mas ele teve que tomar novamente uma decisão. Jesus disse: vai até a fonte e lava os seus olhos. Ele teve que ter convicção, motivação e teve que tomar decisão. Tá bom, me leva. Eu vou obedecer a ordem do mestre. Eu vou caminhar. E enquanto ele caminhava em direção à fonte,
Não sei o tempo que isso levou. Pode ter levado minutos ou horas, não sei. Mas meu amado, ele teve que caminhar no escuro. Ele teve que se permitir continuar sendo levado por alguém. Ele teve que caminhar em fé pela palavra que Jesus tinha falado para ele. Mas ainda o milagre não havia chegado. E ele precisou de um guia. Ele precisou de um apoio. Ele precisou de alguém que fosse o seu ombro amigo. Que levasse até a fonte. Quando eu e você estamos passando por dificuldade e nós não estamos enxergando nada, é a hora de buscarmos apoio, é a hora de termos alguém do nosso lado, é a hora de nós realmente buscarmos conviver ao lado de alguém que está passando por luta, mas vamos levar na fonte. Você não vai chegar perto das pessoas para trazer para si, mas você vai pegar na mão, você vai apoiar aquela pessoa e vai levar na fonte. E Siloé significa ungido. Você e eu precisamos levar as pessoas até a fonte, que é Jesus, que tem a resposta e que tem o milagre. E aquele cego caminhando, talvez ele lembrasse da história de Bartimeu, daquele outro cego. Por que Jesus não tocou em mim na segunda vez? Puxa, eu li lá, estava no jornal de que ele tocou 2 vezes e... Nossa, é só figurativo. Bom, por que ele não me tocou agora? Me manda ir lá naquela fonte. Mas ele decide, não. Segundo a palavra do Senhor eu vou fazer. O que Deus tem te falado? O que Deus tem te falado? E quando ele chega na fonte e lava os seus olhos, e ele foi totalmente curado. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. Se a minha e a sua fé balançar por causa de uma crise, se mostrares fracos no dia da angústia, diz a palavra, a tua fé é pequena. Vos afirmo em verdade que precisais perseverar. Eu sei que tem pessoas aqui que têm orado por situações há anos. Que têm orado pelo marido que ainda não se converteu. Talvez você esteja na situação desse cego, que nada tem acontecido. Você está orando e nada acontece, ele continua bebendo, ele continua não se importando, zombando da sua fé. Mas Deus tem te colocado alguém ao seu lado, que é o Espírito Santo, que é o teu consolo, que é aquele que te assiste em suas fraquezas, que está do seu lado. Vai caminhando, porque há uma fonte, há um lugar, há um momento, há um Shekinah de Deus, há uma hora de Deus, que você vai caminhar em obediência. E a hora que você chegar na fonte e você lavar o rosto, o milagre vai acontecer, porque há uma promessa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Persevera. E voltando no início do texto que lemos, em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. A fim de que, havido cumprido a vontade de Deus. Talvez a vontade de Deus para você seja a cura imediata. Talvez a vontade de Deus para o seu milagre seja 2 toques. Talvez para você a vontade de Deus seja caminhar em direção à fonte e perseverar.
Ele pode ter respondido como Bartimeu. Ele pode ter respondido como o segundo cego. Ou ele pode ter respondido, caminhe. E para Paulo, ele responde, Paulo, a minha graça te basta. E tem mais, a minha graça se manifesta tanto na sua vida, que o meu poder, a minha graça te aperfeiçoa, apesar das suas fraquezas. E a graça de Deus bastou para Paulo. E você não vê em nenhuma outra passagem Paulo lembrando do espinho na carne. Por quê? A graça foi maior do que o espinho. A graça foi maior, e aquele cego teve que caminhar pela graça, e ele caminhou, não estava vendo nada, ele estava vendo que aquele foi alcançar, aquele recebeu, aquele outro recebeu, mas ele continuou, e ele chegou na fonte e foi curado. E eu digo a você, permaneça, persevera, porque há uma fonte inesgotável, que suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus, e apesar de ter espinho, apesar de ter luta, você é mais do que vencedor. Muito mais. Muito mais. Haverá respostas nas nossas orações. Sim, não e espere. Não é fácil para ninguém neste mundo estar do lado de um leito de enfermidade de um ente querido e você clamar, Deus, cura o meu filho, cura o meu filho, cura o meu filho. Passa um mês, passa 2, 3. E Deus pode, ou Deus pode falar, vem para mim. E é bom lembrar que aqui nesta terra somos peregrinos. Tentar explicar é quase que impossível. Mas eu tenho certeza que estas pessoas que estão passando por esse momento tão dolorido, se elas mantiverem a convicção de quem é Deus, de quem ela é em Deus, elas talvez estejam caminhando no escuro, sendo apoiado por alguém, e estão caminhando em direção à fonte. Para nós há um consolo. A morte não é o fim, mas o começo. E se nós perseverarmos até o fim, não só lavaremos o nosso rosto na fonte, mas beberemos desta água e herdaremos a vida eterna para sempre. E olharemos e viveremos com os nossos entes queridos. Amados, não dá para entender certas coisas, mas nós não podemos abrir mão da nossa convicção. Deus é Deus. Querido, eu vos afirmo em verdade que persevereis, que tenha perseverança, e cumprindo a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Olha o que o texto diz: e havendo cumprido a vontade de Deus, alcançareis plenamente o que Ele prometeu. E o que Ele prometeu em João 14 para mim e para você: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai existem muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. Isso é Evangelho. Isso é Jesus. Isto é vida.
Isto é o reino de Deus. Mas vos afirmo, em verdade, que você e eu precisamos perseverar. E aquele que perseverar até o fim, herdará a vida eterna. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que caminham, apesar de não enxergar nada, mas caminham pela palavra do Mestre, que será assistido pelo Espírito Santo, porque Ele disse: não vos deixarei órfão, mas enviarei o Consolador, e nós caminharemos e chegaremos à fonte. Como você está hoje? Como está a sua convicção? Como está a sua motivação? E quais têm sido as suas atitudes? Desistir? Glória a Deus. Aleluia. Quando vier o dia mau, eu vencerei. O vento forte e a tempestade, eu vencerei. E se vier a enfermidade, Declare: eu vencerei. Os principados e potestades,